Olá, todo mundo. Sejam todos bem-vindos para a nossa conversa hoje, nosso bate-papo hoje com uma nova Maria de Burca. A burca não é uma questão nem geográfica, nem geopolítica e nem religiosa. A burca é uma necessidade de proteção para cada mulher que a gente entrevista aqui. Então, a gente precisa encobrir, porque é proibido, né, a fala delas. Então, nós encontramos essa modalidade da burca. Hoje nós temos uma Maria que vai nos contar um pouco da história dela. Eu sei que essas histórias são muito grandes e são muito pesadas, mas nós precisamos espalhar o que é a realidade, né? O que é a realidade do que uma mãe passa, do que uma mulher é submetida à realidade. Então, boa noite, Maria, Boa e noite. seja bem-vinda e sinta-se à vontade, né? Eu lanço a primeira pergunta para você, para a gente começar. Queremos saber um pouco da sua história e o que, qual foi o ponto inicial, né? A gente, eu acho que a gente poderia ver o ponto inicial e daqui a um pouco ver o ponto em que está, né? Que nunca é o ponto final, né? Sim, Porque essas histórias não terminam, elas são sem fim. sim. Boa noite a todos, agradeço pelo convite, em ter a oportunidade de contar um pouquinho a minha história, né, que possa ajudar a outras mulheres a ficar atentas a alguns sinais que às vezes a gente não percebe, né? Hoje eu tenho 44 anos, tá? E eu fiquei com um genitor casada por 7 anos. E inicialmente no namoro, era um namoro, vou dizer assim, de contos de fada, né? 10 anos mais velho que eu, mas sempre muito romântico, gostava de me buscar nos meus trabalhos, porque quando ele me conheceu, né, eu tinha 3 empregos, sou profissional de saúde, sou professora universitária, então ele já me conheceu sendo professora universitária, sendo plantonista. Eu estava 1 ano sozinha, vivendo a minha vida, e a gente começou a se relacionar. E estava tudo muito perfeito, né? Aí, primeiro fomos morar junto, depois a gente casou, e de casamento, 7 anos. Durante o casamento, tudo perfeito também. Até que ele desejou, não só ele, eu também, que eu tivesse um filho, né? Ele já estava com uma idade, e aí eu engravidei. Foi o ponto-chave, foi a gestação. Engravidei com 30 anos, a primeira gestação eu perdi, mas logo em seguida eu, na verdade, engravidei fácil, né? E foi onde começou. Por quê? Ele achou que a gravidez iria me prender. Ou seja, queria que eu largasse todos os meus empregos, que na verdade eu já tinha largado os plantões, eu só era professora universitária. Então, professora universitária tem 2 férias, sábado e domingo está em casa, enfim, tem uma vida mais social. Sim, Então, eu já tinha uma sim. vida social. Então, eu já tinha me tolhido sobre isso e não tinha percebido. E aí, quando eu engravidei, ele queria que eu ficasse em casa. Como eu não abri mão do meu emprego, eu comecei a sofrer a violência já gestante. Ou seja, ele não foi a nenhuma consulta de pré-natal, ele fazia tudo para eu largar meu emprego. Se eu contratasse alguém para me ajudar em casa, ele fazia de tudo, até a pessoa pedir conta, não querer mais trabalhar para a gente. Para quê? Para que eu me visse sobrecarregada com as atividades de casa e do trabalho, e eu gestante, trabalhei até o último dia. Minha obstetra nunca chegou a vê-lo. Eu cheguei a ir somente com mãe,
amigas, as consultas todas, ou eu ia sozinha, ou ia com pessoas que, na verdade, eram mais próximas. E os vizinhos escutavam as violências, a ameaça de morte. Quando eu falava em separar, ele falava que eu não ia estar viva, que eu ia morrer, que essa criança nunca ia ficar comigo, enfim. Mas caía no ciclo da violência, porque eu sou cristã. Sou cristã, e aí ele começava a ter aquele comportamento, né, de um rapaz bonzinho que vai mudar, e eu fiquei bastante tempo no ciclo da violência, né? Cheguei a procurar psicólogos, fazer terapia de casal, e até que o pastor da minha igreja me recomendou, na época, a se separar, né? A nossa filha era pequena ainda. Por quê? Não sofri violência somente na gestação. Depois que a nossa filha nasceu, eu continuei sofrendo violência. Aí era a violência psicológica, física, sexual. Eu era obrigada a transar todos os dias, né? Porque ele achava que se eu não tivesse desejo sexual porque eu tinha outro, ele quase morreu, eu não sabia, ele fazia uso excessivo de anabolizantes, ele era sempre muito agressivo. É um funcionário do Tribunal de Justiça que sempre me ameaçava a ter bons relacionamentos com juízes e desembargadores, né? Sofri violência patrimonial, enfim, todos os tipos de violência. Chegou um dia que a vizinha foi me socorrer. Quando ela foi me socorrer, ele pegou a nossa filha, que era pequena, saiu. Antes disso, rasgou todos os meus livros, porque eu, como docente, tinha uma estante cheia de livros, ele rasgou todos os meus livros, e quando a minha vizinha chegou, eu estava desesperada, chorando, não por causa dos meus livros, porque ele tinha sumido com a nossa filha, e ele ficava horas sumido. Isso era o quê? Meia-noite. Meia-noite, ela tinha 8 meses. Então, assim, me deixava desesperada, porque ele falava que ia sumir com a menina. Também chegou a se trancar no quarto mais de 3 horas com a nossa filha para eu não amamentar, porque sempre eu amamentava, deixava o leite para ir dar aula. E a aula, eu ia rápido, 2 tempinhos de aula dava, né? A localidade era bem próxima, para voltar para dar outra mamada. E teve esse dia, eu chamei polícia. A polícia subiu, e o pai dele era aposentado da PM. Então, simplesmente, o policial falou, é um caso de família, e foi embora, né? Então, assim, os meus pais só souberam da violência pelos meus vizinhos. Teve uma vizinha que falou, tira sua filha daqui, senão ela vai morrer, né? Então, assim, era um constante as brigas. A nossa filha também sofria violência. Eu lembro que ele ficava falando que a nossa filha era muito magra, e não era, estava dentro da curva de peso e altura do cartão da criança. Ele enrolava ela e dava mingau até ela chorar, a vomitar. E eu tinha que ver aquilo e não fazer nada, senão ele me batia. E a nossa filha não gostava de ir para o colo dele. Toda vez que ia para o colo dele, ela chorava. Mas eu pensava que é referente ao maltrato, né? Os maus tratos, que isso ocorria desde a gestação. Então, cientificamente, o feto, ele entende até dentro da barriga tudo que está ocorrendo do lado de fora. Então, era um feto que sofria violência desde a barriga, porque eu apanhava fisicamente gestante, né? Então, assim, eu fui caindo no ciclo da violência até que, quando ela tinha 2 anos e 3 meses, eu tenho essa data registrada, que é 1º de julho de 2012, eu saí de casa. Deixei o apartamento com tudo meu, porque ele me roubou até o apartamento. Isso tudo eu tive que requerer na justiça, com prova, tudo direitinho. E aluguei um apartamento, fiz BO, né? Consegui medida protetiva, mas não adiantou muita coisa. Por quê? Ele descobriu aonde eu morava e ficava na porta do prédio. Então, ele
o tempo todo queria me manipular. Eu, em nenhum momento, eu proibi ele de ver a nossa filha. O que eu fiz? Segundo a orientação de um advogado, matriculei a nossa filha em uma creche de 7 às 18, no qual eu deixei na creche os dias que ele quisesse, poderia pegar entre 7 e 18, ou seja, ele poderia pegar várias vezes na semana, pegar de 7 e entregar às 18, mas na creche, sem nenhum contato comigo. Ele não pegava na creche. Ele queria pegar final de semana comigo na igreja. Então, pegava no culto da manhã e devolvia no culto da noite. E aí ele queria o quê? Queria me obrigar a entrar no carro dele para me levar em casa. E eu não queria. E várias vezes tinha briga referente a isso. Né? Ele queria todo o tempo me controlar. Até que ele entrou com uma ação de guarda. E aí a justiça liberou de 15 em 15 dias para ele pegar a filha sem dormir. Com isso, a nossa filha começou a voltar com um comportamento estranho. Tudo bem que ela nunca queria ir, eu sabia que ela não tinha nenhum afeto, porque ele nunca fez esse laço paterno. A nossa filha ia no colo de qualquer pessoa, mas o dele sempre ficava chorando. Então, essa ida às visitas, eu não achei estranho ela chorar, porque eu achei que era comportamento mesmo de separação. Né? Com isso, ele invadiu umas redes sociais, ele conseguiu invadir o meu e-mail, ele clonou o meu telefone, chegou a marcar com uma pessoa, com um amigo meu, e ele sabia, ele me ligou sabendo que eu ia me encontrar com fulano, tal horário, tal dia. Ou seja, eu tive que mudar número, eu tive que mudar e-mail, eu ficava o tempo todo trocando de número de e-mail, porque ele tinha acesso às minhas conversas e ele falava sobre isso. E a nossa filha chegava com o perfume importado dele, né? E com presente, com carta de amor, com flores, né? Sempre com presentes para eu voltar. E eu ficava falando com ele que a nossa filha era muito alérgica, a pediatra até mesmo escreveu para não botar perfume, principalmente importado, que é um perfume que não sai. Mas, enfim, a nossa filha vinha sempre calada, nunca queria ir, e quando ela vinha muda, ficava muda, horas muda, sem reação, parecia que está em choque. E aquilo, né, foi me chamando a atenção, até que uma certa vez ela começou a tirar a roupinha toda e ficar debaixo do lençol. Cobria-se toda. Levava-se um urso para debaixo do lençol com ela, sem roupinha. Ela tinha 3 anos e um pouquinho. E com isso, o processo rolando de violência à mulher, né? E também o de guarda. Cheguei a ser agredida na rua, com pessoas vendo. Ele me deu chute, soco, pontapés, agrediu minha irmã. Uma visita que ele quis levar a Alice à força, que a Alice, desculpa, que era menor, ela se agarrou, correu para dentro do quintal, e aí o que aconteceu? Ele pegou ela à força e jogou ela dentro do carro. Quando ele jogou ela dentro do carro, a mãozinha dela querendo sair, ele ia bater a porta de uma S10, ia esmagar a mãozinha dela. Eu, por favor, a mãozinha dela, só fui segurar a porta. Foi onde que ele começou a me dar soco, chute. Isso um domingo, uma rua cheia, todo mundo vendo. Aí minha irmã foi segurar ele, o pai dele foi segurar ele, o primo dele foi segurar ele, e a rua cheia. Ou seja, todos os meus processos de violência à mulher foram arquivados aqui no Brasil. Todos. Com testemunhas, com perícia do ML com lesão, né? Com vídeos, enfim. E aí a questão da menor. A menor, em 2000
2013, no Dia das Crianças, veio de uma visita, como sempre, calada, muda. Horas e horas muda. E a menor sempre foi muito alegre, muito risonha. E nesse dia eu fui dar banho. Quando eu fui dar banho, porque ela sempre via com perfume muito forte. Nesse dia, ela começou a chorar no chuveiro. E eu falei, filha, por que tá chorando? Ela, papai machucou minha pepeca. Eu machucou como? Botou uma bolinha que cresce e ficou beijando minha pepeca. E eu, como foi isso? Ele botou um lençol na minha cabeça, tirou toda a minha roupinha. Mas tá doendo. Ela começou a chorar. Aí eu fui olhar. Tava muito vermelho, muito, muito, muito. O que eu fiz? Me dirigi para a delegacia na Presidente Vargas, que era de adolescentes e menores infratores. Fui a criança e adolescente. Cheguei lá, o policial, mãe, essa delegacia não é apropriada, porque é só de delitos. A senhora procura um hospital, esse hospital vai examinar, se for o caso, vai encaminhar. Eu, tudo bem. Fui eu tem problema ser público ou particular? Ele, não, vai no mais próximo. Eu fui no mais próximo, era um particular que tinha bem próximo. Cheguei lá, falei para a médica pediu para que eu saísse, chamou mais 2 médicas, ficaram 3 médicas avaliando a nossa filha. Ficou horas e horas lá com ela. E aí chegaram elas para mim e falaram, mãe, a sua filha é vítima de abuso. Vou colocar aqui no prontuário e vou encaminhar a senhora para a delegacia IML. Fui o que eu fiz. Fui na delegacia, fui no ML. O laudo falou toda a estrutura emocional dela, falou da epidemia, mas eu já tinha dado banho, não foi coletada a roupa dela, não foi pedido nada sobre isso, mas tinha epidemia. Epidemia é uma lesão, cientificamente. Sim. E tinha todo o relato, tinha a questão de como estava a criança, viu, relatando tudo. Resumo do resumo. A juíza, mesmo assim, liberou a visita, né? Porque um juiz tinha cancelado a visita. Eu, com muito medo, que eu aluguei um apartamento, ele só ficava na minha porta, eu fui morar com meus pais, porque eu me senti mais protegida, porque meus pais da casa têm câmera, né? Eu teria uma proteção melhor. Como eu saí de um município para outro, esse juiz encaminhou para outra vara. E essa juíza, numa audiência, os 2 conversando. Oi, juíza, lembra de mim? Eu trabalho na IMED, não sei quantos anos, não sei o quê. Enfim, resumo, essa juíza não suspendeu a visita. E essa juíza, com processo de violência, ainda caminhando de abuso, que no caso eu tinha 2 varas que não se comunicavam, que é a vara da família e a vara da violência. A vara da violência ainda tem que proteger a criança, mas a juíza manda liberar. E aí, a menor começava a ter taquicardia, dor na barriga, começava a suar frio, ela tinha febre, se escondia debaixo da cama. Ele chegou a várias vezes ir na escola sem autorização judicial. Ou seja, eu que sou mãe ou pai, nenhum nem outro pode invadir o espaço da criança. Aquele espaço é dela, onde ela vai interagir com outros colegas, aprender atividades, se socializar com crianças e atividades da faixa etária dela. Mas ele não. Ele simplesmente falou que tinha uma sentença que eu era alienadora, aí começa o rótulo, né? Porque uma mulher alienadora que está fazendo de tudo para me afastar da minha filha porque ela é apaixonada por mim. Então, como eu, uma mulher que sofreu todos os tipos de violência, saio de casa
quero distância do genitor, tenho uma medida protetiva e sou alienadora, né? Ou seja, a própria justiça ainda me violenta, porque me rotula sem sequer investigar, sem sequer ter subsídio sobre isso. A psicóloga, porque houve um estudo psicossocial, né, onde o laudo da psicóloga diverge da assistente social. A assistente social orienta uma visita assistida porque é indício de abuso. E a psicóloga fala que eu sou alienadora, que eu tenho esses comportamentos de inventar coisas para afastar o genitor, tendo provas que eu nunca afastei, mesmo me separando. Né? Então, assim, infelizmente é uma luta para nós mulheres quando procuramos a DEAN. Por quê? Muitas das vezes eu fui atendida por profissionais homens que desfazem do nosso relato. A gente recebe cantada, como eu já recebi, até por telefone, me chamando para almoçar, me ligando. Então, a gente fica suscetível a esse tipo de violência, né? A ser questionada também pela escolaridade. Por que a senhora tem tanta escolaridade, caiu nessa lábia? Então, assim, a todo tempo somos questionadas, somos apontadas. E aí eu falo que uma mulher vítima de violência está sob correntes, por tudo quanto é canto, né? Somos mulheres acorrentadas e rotuladas por uma teoria que não existe, que não é científica, que nos faz ter um rótulo. E aí, o genitor conseguiu entrar na escola 3 vezes na semana, ficando lá e começando a ameaçar a filha. Começando a ameaçar, começando a perguntar de mim, porque todas as visitas ele perguntava de mim. O que aconteceu? Sem a nossa filha saber, eu comprei um pendrive que grava. E fiz uma trança e botei no laço. Não dava, ela não sabia e ninguém sabia. E aí eu pude, através das gravações, verificar todos os assuntos que eram conversados com o genitor, com a professora, enfim. A juíza também não aceitou os meus áudios, né? Mesmo a menor trazendo as queixas, né? Isso não era levado em consideração. Inicialmente, eu tive laudos apontando que a presença dele estava ocasionando alterações, ou seja, a própria escola falou com a presença do pai, a menor ficava agitada, com medo, não largava da professora, o coração ficava acelerado, a barriga ficava doendo. A própria escola emitiu esse relatório. E a própria escola deixava esse genitor entrar dentro da sala de aula, dentro da recreação. Ele fazia todos os coleguinhas dela beijá-lo, abraçá-lo e ficava falando: só você não vai abraçar o papai? Olha que constrangimento para essa menina. Ser obrigada a abraçar e beijar quem lhe abusava. Olha o constrangimento dessa menina. Ser obrigada a ir numa visita do abusador. Né? Uhum. Mas não parou por aí. Né? Depois veio uma visita assistida com a minha mãe. Isso, voltando um pouquinho, foi com outro juiz, só para fazer esse link. O outro juiz botou uma visita assistida antes de transferir para outra comarca. Botou primeiro minha mãe. O que ele fazia? Sumia com a menina. Minha mãe ficava lá, não sabia para onde ir, porque ele sumia. Minha mãe, cardiopata, até que um dia ela fez ele sumiu, e
a menor voltava com queixa de abuso. Nesse dia que ela sumiu, a pressão da minha mãe foi muito alta, que ela ficou com o braço todo dormente e a boca torta. Aí, quando ele chegou, pediu um socorro. Ele falou que não ia dar socorro. Se minha mãe quisesse, ia morrer. Minha mãe conseguiu ligar para o meu pai foi lá, levou minha mãe para o pronto-socorro, onde o médico laudou que minha mãe não tinha condição de saúde. O juiz trocou pela minha irmã mais jovem, não deixava ele sumir. Aonde ele ia, ela estava lá no lado da menor. Até que ele quase espancou minha irmã, seguraram, a família segurou. Depois disso, ele ficou sem pegar. Ele mesmo ficou 1 ano separado. Mas ele já sabia que ia para outra comarca, para outra juíza. Ele só voltou quando foi transferido para outra juíza, que a juíza liberou a visita. Foi onde ele começou novamente a pegá-la, e, no caso, a filha começou a ter novamente os indícios de abuso. O último abuso ocorreu sempre em datas comemorativas, exatamente para a gente não esquecer. O último abuso foi quando ela fez 6 anos e meu pai estava fazendo aniversário, que foi dia 21 de agosto, e ela veio com relato. Então, assim, sempre com maldade de fazer algo para a gente não esquecer, que era uma data comemorativa, ainda tinha isso, exatamente para me atingir. Para estragar, né? O clima de comemoração, para estragar. Isso é maldade, isso é crueldade. Sim, dia das crianças, dia dos pais, dia aniversário do meu pai, todo aniversário dela, né? Chegou um aniversário dela, porque na sentença estava que tinha que devolver às 15 horas. Ele sumiu com a menina. Ela falou, eu tenho festa, minha festinha está pronta, os meus amiguinhos vão. Ele pegou o celular dela e a gente ficou sem contato. Eu fiz BO, recorri ao Conselho Tutelar, dei entrada com isso no processo e nada foi feito. Nada. Referente ao Brasil, tudo meu foi arquivado, tudo meu não deu em nada, né? Então, assim, o apartamento que eu saí, ele deixou intacto. Até as almofadas que eu pedi minha mãe para fazer, porque os móveis foram tudo eu que paguei. É de madeira, minha mãe que fez as almofadas, até tudo, a cortina, tudo do jeito que eu deixei. Ele conheceu uma outra pessoa, no qual teve 2 filhos. Essa mulher sofre violência, que eu cansei de ver até na porta dos meus pais, que tem câmera. Eu cheguei a ver que ela abriu um processo de violência contra ele, mas está com ele, não sai do ciclo de violência, né? Toda vez que a nossa filha ia para o apartamento, ele não cansava de perguntar se eu estava namorando alguém, se eu tinha alguém, o que eu fazia. O assunto era sobre mim, né? Me ameaçava indiretamente, ameaçava ela. Se ela contasse alguma coisa, ela ia ficar sem os dedinhos, ele ia cortar, ele ia matar os avós, ele ia matar a mãe. Então, assim, ele sempre me ameaçou que eu não teria paz, que eu não teria a guarda. Isso sempre foi uma ameaça, que eu nunca seria feliz, que ele iria me perseguir até a morte dele, se não me matasse antes, que eu era dele mais ninguém. Toda vez que a gente ia deitar, ele falava isso no meu ouvido: você é minha e de mais ninguém. Então, assim, que justiça é essa, né? Que protege mãe e criança? Eu não vejo, eu não vi até o momento o Brasil me proteger, né? Então, assim, uma coisa surreal que aconteceu, processo de violência, que ainda estava correndo de abuso, porque foi mais de um processo de abuso. O que a juíza fez? A juíza, sem eu saber, em 2018, bloqueou todas as minhas contas, todas.
até da pensão, que é pouca, mas até da pensão. E eu não tinha R$ 1. E sacou da minha conta uma multa de 24 mil por eu ser alienadora. Ou seja, eu, provedora da menor, não tinha dinheiro para comprar um pão e um leite. Que proteção é essa? Eu até hoje, né? Claro que eu já ganhei na justiça, né? Tem um acórdão dos desembargadores para devolver meu dinheiro, mas até hoje ela é em barreira. Eu não consegui ainda receber os meus 24 mil, né? O genitor lhe deve mais de 9 mil reais de pensão. Ele não foi preso. Eu ainda estou aguardando da justiça a receber. A nossa filha, ela é dependente de um funcionário do Tribunal de Justiça, onde tem direito ao auxílio creche, auxílio educação. Eu descobri que ele recebia o auxílio educação e não estava repassando para a filha. O tribunal veio me cobrar. Eu falei, eu não tenho repasse. Abri um processo administrativo. Há pouco tempo que eu estou começando a receber o auxílio educação e assim mesmo com muito custo, que ele não quer solicitar. Eu tive que entrar com outro processo administrativo, porque ele não tem desconto de R$ 1 no contra-cheque, é um benefício. E aí a desembargadora ela foi bem dura, bem dura não, ela foi realista, que ele estava fazendo diferenciação entre filhos, porque os 2 filhos dele ele recebia o benefício e não queria dar para a outra, que todos os 3 filhos têm direitos iguais, até porque é um benefício que não tem desconto de R$ 1, né? O que eu recebo de pensão é pouquíssimo. Então, assim, o sustento mesmo da nossa filha sou eu que dou. Ele nunca deu um presente. Ele nunca ligou para perguntar, filha, você está precisando de alguma coisa? Né? Começou a mudar quando eu fiz uma denúncia, né, à Comissão Internacional de Direitos Humanos. Aí começou a mudar a história. Ele agora desistiu da guarda, que ele tinha, há todos esses anos, insistido no processo de guarda. Ele desistiu, né? Esse processo está em andamento. Ele estava reivindicando a guarda unilateral para ele, né? Isso. E você, uma criminosa, perigosíssima, alienadora, você ia ser completamente afastada pela juíza. Sim. Tá? Isso. O também deu uma melhorada foi que eu mudei de município, né? Saí do município e vim para outro município e caí numa outra comarca. Isso também ajudou um pouco o meu processo. Referente a esse olhar, né, no qual outra juíza me rotulou como alienadora. Então, assim, ele abriu mão do processo de guarda, já tem a juíza, falou bem claro, na verdade, ela nunca quis ouvir a menor oficialmente, ela ouvia extraoficialmente. A gente pediu várias vezes, porque a nossa filha fez 15 anos agora, 1º de março, então, mais uma violência. É uma doença. Sim, Não tem voz. Aquela não tem história voz. de depois de 12 anos a criança pode falar é mentira. Sim. É uma mentira. Não acontece. Não. A juíza, sabe o que a juíza falou? Falou para ela, é igual remédio, é ruim, mas tem que engolir. Falou isso. É ruim, é o único pai que você tem, ele é cheio de defeitos, mas tem que engolir. Não tem que engolir. Pai mau tem que ser afastado. Pai que faz mal, pai que estupra a filha, não pode conviver com a filha. Não é um remédio ruim, porque ele não cura nada. Remédio ruim é amargo, mas cura. E ele não. Ele é um genitor que não é pai, porque pai, ele já rasgou o papelzinho de pai. Ele é genitor apenas, né? Sim. Ele transmitiu geneticamente.
Então, esse genitor, ele não pode ser considerado ciente de direitos iguais aos pais que são honrados, que são honestos, que cuidam dos seus filhos. Porque existem pais que são pais que cumprem o papel deles, direitinho, né? Bem Sim. direitinho. E Então, esse tipo de pai, não. E por que a justiça gosta tanto desses genitores delinquentes, desses genitores criminosos? Qual é a dúvida que existe, né, em olhar para um cara, para um sujeito homem, e ver que ele lhe espancava várias vezes, prova, marca, tudo com prova, né? Para que servem as provas? A justiça pede materialidade, e quando a mãe apresenta materialidade, não vale. Ela desconsidera, ela joga para o lado, né? Então, é muito difícil. Essa história que você conta, eu já escutei muitas, muito parecidas, né? Mas a sua impressiona pela quantidade, inclusive, de ações probatórias, né? E que não dão em nada. É tudo arquivado. sim, Né? Não inclusive, existe voz. E a criança, então, a criança é um idiota, né? A criança é vista como um idiota, que a mãe faz uma lavagem com shampoo interno no cérebro, né? E aí a criança vai contar com detalhes coisas que ela não tem conhecimento, não tem desenvolvimento cognitivo, Maria, para contar aquilo. A bolinha que cresce, ela não sabia o que era aquilo, ela não sabia o que era uma ereção, ela não sabia. Então, não é possível que isso seja visto como a mãe que botou na cabeça da criança, fez lavagem cerebral, falsa memória, que é outra mentira, não existe falsa memória cientificamente em criança, não existe, né? Mas também é igual a essa história de alienação, de alienadora. Foi consagrado como se fosse científico, como se fosse a verdade absoluta, né? E sim, aí você fica nessa situação, quer dizer, você sofreu todas as violências. Lei Maria da Penha, de A a Z. E sua filha também. sim, porque no caso, a nossa filha, ela tem laudos do Conselho Tutelar apontando abuso, ela tem laudo do Programa de Proteção à Criança e Adolescente do SUS, do município, que ela foi atendida por mais de 2 anos pela mesma psicóloga, assistente social e médica, era uma equipe multidisciplinar do SUS, que também apontam violência. Ela tem laudo de pediatra que avaliou ela no dia da violência. Com 6 anos, eu não fui com entrada de abuso. Na verdade, ela estava com muita febre do abdominal. Ela tinha acabado de chegar da visita. Como ela estava com febre e dor abdominal, levei ela no pronto-socorro. Chegou lá, ela que verbalizou para a médica, ela tomou coquetel. A médica avaliou, pediu para que eu Coquetel saísse. antiviral, né? Exato. Uhum. Eu saí da PT. sala, ela foi avaliada por uma equipe, foi chamada chefe da ginecologia, foi novamente aquele episódio, chamar uma equipe médica, não foi só uma, foram mais de 3 médicas no hospital, Uhum. avaliou, fiquei no lado de fora, aí falou, me chamou, veio assistente social, mãe, a sua filha vai ter que tomar um coquetel anti-HIV. Uhum. Então, foi feito todo o protocolo, ia ser feito um protocolo à toa? Até que ponto eu tenho alguma interferência em prescrever um Qual a coquetel? sua ingerência numa equipe, numa junta médica de um hospital? Ou seja, e Maria. nem era o primeiro episódio. Aham. Então, assim, que poder de alienadora que não existe. Mas, Pois enfim, desclassificando
vários Isso. profissionais, que também isso é um desrespeito com o profissional de saúde, porque ele que está avaliando, ele que é preparado para lidar com a situação de violência. Então, a partir do momento que o juiz desconsidera, ele está infringindo uma lei de ética, porque aquele profissional, ele estudou para isso e tem ética e competência para isso. Competência. Né? Então, Maria, assim, vamos fazer o intervalinho agora e a gente retorna com a parte 2 já já, tá bom? Ok.